Pastor Wesley, Tá me ouvindo direitinho aí? ouço em alto e bom tom. Isso. Como o senhor está? Tudo bem, pastor Marcos? Melhor agora, graça e paz. Saudade de vocês aí em Londres. Aquela moça lá atrás é quem eu estou pensando? É isso mesmo. Tudo bem? Meu Deus, eu vi essa menina engatinhando, rapaz. Você vê, né? Eu lembro dela pequenininha, a gente brincando aí no chão da sala. Verdade. Nós estamos num tempo de turbulência, né, pastor Marcos? E a gente vê também que esse tempo de turbulência é para todos, né? Tanto no mundo evangélico, né? Com a nossa fé, nossa convicção em Deus, né? E também a gente vê também que os governantes também estão enfrentando uns impasses, não só no Brasil, no nosso grande Brasil, mas como em todas as nações tem sempre os impasses nesse momento. E como o senhor é um homem de Deus e faz esse trabalho mútuo, vamos dizer assim, tanto no Evangelho de Cristo como pastor, no governo, né? Trabalhando ali como deputado, e aí nós queríamos ouvir um pouco do senhor a respeito entre a fé e a razão nesse momento. Que bom. Primeiro, deixa eu só dizer, eu estou lendo aqui os comentários, o pessoal está dizendo que a sua câmera não está muito legal, a internet está meio oscilando aí. Tá? Que às vezes dá uma travadinha. Tá. Segundo, antes de continuar, eu estou aqui no Brasil agora, são 4 horas e 7 minutos. Né? Eu não estou em Brasília, mas o trabalho de Brasília continua. Vou até mostrar aqui para o senhor. Eu tô falando com o senhor e estou assistindo aqui a sessão da Câmara. Né? Então, em algum momento, durante a votação, eu tenho que usar o celular. Então, se eu precisar parar, eu vou avisar, falo assim, eu estou parando, faço a votação e volto para a nossa live, tá bom? Só para deixar os irmãos avisados aí. E para algum brasileiro, né, falar assim, o pastor não tinha que estar trabalhando, né, está fazendo live, então eu estou fazendo aqui os dois trabalhos, né? Live e trabalho. Pastor Wesley, o senhor disse bem, esse momento de pandemia, né, ele não escolhe raça, não escolhe posição social, não escolhe religião, veio para todo mundo, o pobre, o rico, o negro, o branco, o asiático, quem está no hemisfério sul, no hemisfério norte, países de primeiro mundo como o seu, países que estão em desenvolvimento como o nosso, todo mundo está sofrendo, né? Eu até falei com uma pessoa aí ontem, ela me disse que aí na Inglaterra parece que vocês só podem ir ao supermercado uma vez por semana, né? Confirma? Não, aqui não. Aqui você pode ir ao supermercado, o conselho é que vá uma vez ao dia, só quando necessário, e você pode sair para fazer seu exercício físico, que aqui tem muito parques, né? Não tem condições de ter aquela separação boa. Então, uma vez no dia, você pode sair e ir ao parque fazer seu exercício. Então, que legal. Aqui nós estamos... o Brasil é muito grande, né? O Brasil não é um país, o Brasil é um continente, né? Então, a disparidade... Eu costumo dizer que nós temos um Brasil de Brasis, né? São várias realidades dentro do país. O senhor vai no norte do país, por exemplo, lá naquela população ribeirinha, nem televisão eles têm, né? Dia desse eu estava lá no Amazonas, eu peguei uma voadeira, né, uma lanchinha, e andamos dentro, 2 horas no meio do rio. E paramos numa palafita. Palafita é aquela casinha de madeira feita em cima do rio. E veio um menininho perto de mim, eu estava com uma revista na mão, e ele olhou e disse, o que é isso, tio? Eu falei, isso é um caminhão. Eu falei, para que serve o caminhão? Eu achei que era uma brincadeira dele. Aí o pessoal da população estava dizendo que não era. Porque lá eles não têm energia elétrica, eles dormem quando o sol se põe e acordam quando o sol nasce. O pai traz o sustento para a família pescando no rio, ou no meio da mata ele planta açaí e mandioca, aí faz a farinha, né? Então, como eu disse, é um Brasil de Brasis, né? Então, a realidade é muito dispare aqui dentro do país.
Mas todos nós estamos sofrendo com essa questão da pandemia. Eu, inclusive, por ser político, né, como político eu tenho que estar antenado, e eu vejo muitas nações tomando posições estranhas, né, porque nunca nós tivemos isso, pastor Wesley. Né? Se o senhor pegar aí os dados das últimas pandemias que o mundo teve, né, como o H1N1, que era aquela gripe, a influenza e todas mais, são gripes extremamente mais violentas que mataram muito mais pessoas e o mundo não parou por conta disso. Então hoje existe até muita especulação, teoria de conspiração, né? Eu acho que o globalismo está fazendo um teste com a sociedade, sabe? Acho que nós viramos um grande laboratório, nós somos como ratinho de laboratório. Eu não sei qual é a intenção, né? Porque a economia dos países tá sendo travada. Né? Então, na realidade, a economia dos países está derretendo, né? Sim, está perdendo a sua força. As pessoas que não morrerem do vírus vão morrer de fome daqui a um pouco. A realidade de países como o seu, como a Inglaterra, que tem uma moeda muito forte, é muito diferente da realidade de países da África, de países como o nosso aqui no Brasil. Né? Nós estamos há 3 semanas parados e eu já sinto o efeito disso na população mais pobre. Né? Deixa eu ver, falando de nós aqui como igreja, né? O senhor que sempre foi um grande apoiador do Ministério da Itinerância, dos cantores, essa classe, por exemplo, de itinerantes e cantores, a grande maioria, nesse momento, está passando necessidade. Porque não tem mais a igreja aberta. Não pode mais viajar. Eu, aqui no Brasil, se eu quiser ir para Brasília agora, eu moro no interior. Para eu ir para Brasília agora, eu não consigo. Se eu quiser ir para Brasília, eu tenho que esperar pegar um ônibus ou um carro, viajar 5 horas até São Paulo, esperar um voo diário para Brasília. Ou seja, eu levo 24 horas para chegar em Brasília, se eu quiser ir para lá. Né? Então, para trabalhar. Agora, imagine essas pessoas que vivem do altar, que vivem das igrejas. Então, nós estamos vivendo um momento muito difícil mesmo, extremamente difícil. Em todas as lives que eu tenho feito com os irmãos, eu tenho dito às pessoas, né? Agora é hora dos pastores colherem aquilo que plantaram. O pastor de igreja que ensinou o seu membro que ele deve ajudar o seu pastor, que ele deve cuidar do seu pastor, esse pastor está abençoado, que eu tenho certeza que ele não está passando fome. Mas eu já vi casos de pastores, inclusive tem amigos ligando, pedindo para a gente fazer uma campanha, uma vaquinha, porque tem companheiros nossos que não têm o que comer nesse momento, porque não conseguiram guardar durante o tempo. Então, a situação, de fato, é muito estranha, é muito ruim. Politicamente falando, como eu disse para o senhor, eu tenho um outro pensamento, né? Nós, no Brasil, nós enfrentamos aqui um vírus pior do que a pandemia do coronavírus. Nós enfrentamos aqui o vírus da perseguição política. A grande mídia, né, ela está perseguindo demais o presidente Jair Bolsonaro e todo mundo hoje parece ter miraram o presidente para derrubá-lo. Então, se o presidente Bolsonaro hoje apresentar na televisão a cura do câncer, eles vão arrumar um defeito. O senhor vê aí o problema da cloroquina, né? O primeiro a falar que isso podia funcionar foi o presidente Bolsonaro. E de repente todo mundo falou que não, que a cloroquina não funcionava. E até agora, hoje mesmo é uma matéria que o uso da cloroquina em excesso pode matar. Mas quem é que vai usar cloroquina em excesso? Né? É a desinformação, ou seja, fazem de tudo para atrapalhar o governo do presidente Bolsonaro. Não bastasse, nós temos aí um ministro, né, que é o ministro Mandetta, que é um ministro rebelde, né, que era amigo nosso até ontem, até 20 dias atrás ele pensava igualzinho o presidente Bolsonaro. Eu sei porque eu estou no meio da cúpula. De 15 dias para cá, depois que ele sentou com o governador de Goiás, com o Ronaldo Caiado, depois que ele telefonou para o Rodrigo Maia, que é do partido dele, virou a cabeça do rapaz. Né? E ele começou então a pregar contra o presidente Bolsonaro. Isso cria uma instabilidade, né? Isso é ruim. Né? Então aqui nós enfrentamos o coronavírus, já estamos enfrentando o problema econômico e enfrentamos a perseguição política. Na realidade, o que vocês... Aqui também tem uma realidade um pouco parecida. O primeiro-ministro, no início, não estava dando tanta atenção também e ele não queria fechar o país. Eu acredito que todo governante tem um lado da razão, que é lógico, não pode ir simplesmente pela fé, né? Ele tem que ir pela razão, e a razão realmente contrapõe aí muita coisa desse momento que nós estamos vivendo. Como o senhor disse, o Brasil tem um problema sério com a
a mídia, a divulgação, ela realmente tenta deturpar todas as falas. Eu acompanho muitos jornais para poder estar atuando, né, junto com os brasileiros aqui, e as informações elas são muito desencontradas de um jornal para o outro, de um meio de comunicação para o outro meio de comunicação. Dá até um pouco assim, a gente fica confuso no meio das situações todas. E agora, meio a tudo isso, a sua posição, qual é? Veja só, eu sou contra a histeria, eu sou contra o terrorismo que está sendo feito. Eu sou contra a imprensa passar o dia todo informando, e algumas imprensas desinformando e provocando pânico nas pessoas. O que nós menos precisamos nesse momento é o pânico. O pânico aqui é tão terrível, para o senhor ter uma ideia. Eu tenho um amigo, um deputado, que é o Cezinha de Madureira, nosso irmão, ele teve coronavírus, fez o isolamento, e ele mora num apartamento, né? Ele fez o isolamento como manda todo figurino. O filho dele foi entrar no elevador, quase foi linchado. Porque os vizinhos falaram, não pode entrar aqui que você vai contaminar todo mundo. Então, o pânico gera o preconceito. E o preconceito é o pior de tudo, né? Então as pessoas têm que ter calma. E quem é que tem que transmitir essa calma? O governo. Só que aí nós temos o nosso presidente que tenta acalmar a população, dizendo, calma, não é assim, né? Aí vem o ministro e diz, não, o problema vai se agravar. O ministro disse que o pico da pandemia no Brasil seria em março. Depois ele mudou, falou que seria em abril. Depois falou que seria em maio. Aí a penúltima entrevista foi em junho. E dia 13 agora, na última entrevista dele, falou que pode chegar até julho. Meu Deus do céu. Imagina um país como o nosso, pobre. 40% dos trabalhadores brasileiros vivem de serviços informais. O que é um trabalho informal? Não tem carteira assinada. Então, se não tem carteira assinada, ele não tem fundo de garantia, não tem o seguro-desemprego, a pessoa sofre muito. Então, ela vive do dia a dia. Essa pessoa não aguenta ficar em casa mais do que 15 dias. Imagina se ela ficar 4 meses. E aí todo mundo quer que o país socorra, né? Quer que o Estado socorra. O nosso Estado é um Estado pobre. Para tirar dinheiro, por exemplo, esses R$600 que o Brasil está recebendo agora, os brasileiros estão recebendo, esse dinheiro tem que sair de algum lugar, né? Então, nós vamos descobrir um santo para cobrir o outro. Então, não é nada fácil. Como eu disse no início, é algo que nunca aconteceu antes no mundo. O mundo está sendo transformado num grande laboratório. Ninguém sabe como vai terminar isso, né? Hoje, eu já vi algumas notícias que alguns países, como a Alemanha, que são países do primeiro mundo, já começaram a parar com essa paralisação toda, já começaram a perceber que o mal econômico será infinitamente maior do que o vírus em si, né? Em toda a pandemia é feito um estudo, quando ele chega a 60% da população contaminada, a tendência é ele cair, porque começa a se criar anticorpos, né? E o anticorpo acaba acabando com o vírus naturalmente. Então, o que nós estamos acreditando é que vai acontecer uma mudança. Eu sei que o senhor me segue nas mídias sociais, de vez em quando o senhor manda até uma mensagem para mim pelo WhatsApp. Nós fizemos no Brasil, nesses últimos 2 finais de semana, 2 atos proféticos. Dia 5 de abril, nós temos um jejum nacional, né? E no dia 12, através da nossa primeira-dama, Michele Bolsonaro, nós temos uma Páscoa da comunhão. Ela colocou aberto na internet, numa sala com link de quase todos os líderes, os maiores líderes evangélicos, católicos e judeus, né? Porque o judaísmo, o senhor assistiu, né? O judaísmo também, ele também respeita, ele tem a cultura da Páscoa, né? Então, nós vivemos 2 finais de semana de maneira profética. E eu fiz questão de acompanhar se houve ou não houve mudança, né? E eu até mandei um videozinho, o senhor deve ter recebido aí, no Ministério da Saúde, o pico das mortes, o gráfico das mortes no Brasil subiu até o dia 5. No dia 5 chegou a ter quase 80 mortos. Foi no dia do jejum. No dia depois do jejum, o gráfico começou a cair, né? E ao invés das pessoas ficarem felizes com isso, a imprensa fica louca. Não, eles estão procurando mortos aqui, eles ficam o dia inteiro. Aqui já saiu documentos na imprensa de que algumas pessoas morrem de acidente, eles colocam lá coronavírus. O senhor está entendendo? É para criar o pânico na população, é para deixar a população completamente sem esperança,
E tudo isso com um único alvo: derrubar o presidente Bolsonaro. Mas no caso, quando tá essa... Já que começou a cair, não seria o caso, então, de mudar as estratégias? Então, eles se baseiam em estudos que a gente não sabe de onde vem. Eles sempre citam estatísticas, mas ninguém fala a fonte da estatística. Eles dizem, não, porque o pico ainda não aconteceu, entendeu? Eles estão esperando a grande explosão de milhares e milhares de mortos, né? O Brasil até agora tem sido o país menos afetado desses grandes, porque o Brasil é um continente, como eu disse para o senhor, quantas Inglaterras cabe somente dentro de São Paulo, né? Então, o nosso país é gigantesco. E mesmo sendo gigantesco, o índice de contaminados aqui e de mortos, se morresse um só, já era ruim. Ninguém fica alegre com a morte de ninguém. Mas, estatisticamente falando, o Brasil tem sido atingido de maneira muito leve, perto do que aconteceu com a China, perto do que aconteceu com a Espanha, né? Porque nós temos características diferentes, nós temos um clima diferente, nós temos um povo diferente. Uma nação jovem também, né? Sim, o que eu estou dizendo, nosso povo é diferente. Você pega na Itália, o pastor Malafaia trouxe um estudo ontem, dizendo que a média de mortes na Itália, a faixa etária, é entre 78 e 85 anos, né? Então, são pessoas... E detalhe, desses, a grande maioria morre porque já tinham outras patologias, outras doenças. Na Itália, se não me falha a memória, menos de 1 ou 2% morreram apenas do coronavírus. O restante foram pessoas que eram grupo de risco, já tinham outras doenças, e as doenças foram potencializadas pelo vírus, né? Então, aqui no Brasil, nós vamos enfrentar um outro problema. Ainda ontem eu falava com um grande juiz aqui no Brasil, que é o Bretas, você deve conhecer ele, Marcelo Bretas, é um grande juiz, né? Ele é nosso irmão em Cristo. Eu tenho ele aqui, a gente falando, eu falei para ele, Marcelo, vocês já estão preparando aí? E falou o quê? Assim que terminar essa pandemia, vocês vão ter que dobrar essa questão de investigação, porque como nós entramos num regime de urgência nacional, todos os governadores e prefeitos passaram a comprar insumos sem licitação nenhuma, sem fazer nenhum tipo de orçamento, né? E já começaram a explodir no Brasil as corrupções. Ontem mesmo saiu que lá em Guarulhos, aqui uma das grandes cidades de São Paulo, uma máscara que deveria custar R$2, o prefeito comprou por R$6, ou seja, 3 vezes maior o preço, né? Só que ele não comprou uma, ele comprou milhões, né? Então eu não consigo entender como a nossa nação, o maior problema que nós temos aqui é a corrupção, né? E a corrupção nossa, ela não é sistêmica, ela é endêmica, está dentro do brasileiro, sabe? Não é no sistema do governo. O brasileiro é corrupto por natureza. Um dia desse eu falei isso numa reunião, quase apanhei. Aí eu contra-argumentei, né? Eu falei para todo mundo na reunião, quem é pai aqui? Todo mundo levantou a mão. Eu disse, quem aqui já falou para o seu filho, se passar de ano, eu vou dar uma bicicleta? Todo mundo levantou a mão. Eu disse, você corrompeu o seu filho. Seu filho não tem que passar de ano por causa de bicicleta. Tem que passar de ano na escola por mérito, porque se esforçou. Então, quando você tenta dar um jeitinho, esse jeitinho brasileiro é a corrupção. Então, no Brasil, infelizmente, muita gente está se locupletando desse momento, aproveitando essa crise, essa miséria, para colocar dinheiro no bolso, desviar dinheiro da saúde. Esse crime é um crime inqualificável. Como é que alguém tira do doente para colocar dentro do bolso? Infelizmente, nós vamos enfrentar isso. O senhor vai ver, assim que passar a pandemia, vou começar a explodir os casos. Outra Lava Jato. Essa vai ser a Lava Vírus. O que o senhor pode nos dizer a respeito agora como cristão, como evangélico, nessa situação toda? A igreja em si, ela não está parada, né? Ela está fechada, mas ela não está parada, né? As pessoas, os pastores têm procurado estar, aqueles que podem, né? Aqueles que podem, estar preparados junto às suas ovelhas, né? Para tentar minimizar esse tempo de desespero. Porque por mais que nós aqui, no meu caso, principalmente, estou no país de primeiro mundo, aqui, enquanto o Brasil está repassando R$600, aqui está passando
até 2.500 libras, que vai dar mais de 15 mil reais, entendeu? E tal. Então, como se diz, é uma realidade diferente, mas tem o desespero, porque nós temos pessoas também que não têm legalidade no país, né? Pessoas que não estavam trabalhando, não pagava tanto imposto assim para poder também receber agora. Então, uma série de fatores que não enquadra dentro dos pacotes do governo. Como um pastor evangélico, que você conhece a realidade, como já explanou tudo aí, do nosso povo brasileiro em termos políticos, agora falando sobre a fé, como que o senhor vê esse momento? Jesus está voltando? Poxa, que bom só tocar nesse. Bom, vamos lá. A minha geração, que é a sua, né, que já não é a geração da sua filha, a minha geração e a sua, era uma geração que até dias atrás ela estava desencantada. Porque nós esperamos Jesus voltar e ele não voltou. E como Jesus não voltou, a maioria das igrejas teve que reinventar um tipo de pregação diferente daquela que nós crescemos ouvindo. Né? Tanto que hoje no Brasil está uma febre de coaches aqui. O pastor não quer mais ser chamado de pastor, né? Porque pastor não dá dinheiro, mas ser coach dá dinheiro. Né? Então ele vai para a igreja, cada um paga lá, e o camarada com um grupo pequeno de pessoas para mensagem de autoajuda. Né? Qual a diferença do coach e do pastor? O coach prega autoajuda e o pastor prega ajuda do alto. Né? Vale um glória a Deus aí? Então, a nossa geração, a geração raiz, ela não se assusta com nada disso, porque nós crescemos ouvindo isso. Quantas milhares de vezes nós ouvimos alguém ler para nós o trecho das 10 virgens, Mateus 25, dos sinais da volta de Cristo? Quantas vezes nós não vimos o pastor Napoleão Falcão e outros pastores que pregavam escatologia falar dos sinais da vinda de Cristo? Então a minha geração e a sua, Wesley, não se assusta. É pelo contrário, nós fazemos a oração de Apocalipse, Maranata, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Todavia, essa geração mais nova, ela não foi posta à prova nunca. E eu tenho um pensamento, esses dias eu estava reunido aqui numa live com um grupo de pensadores cristãos de várias ramificações, presbiterianos, metodistas, eles são mais centrados, né? E a conclusão que se chegou é a seguinte: depois que passar essa pandemia, possivelmente todas as igrejas brasileiras perderão, no mínimo, 30% dos seus membros. Porque não eram membros, não estavam firmados em Cristo. Eram pessoas que gostavam da filosofia da igreja, do louvor da igreja, se acostumaram. De repente, o que eles vão perceber? Que a igreja não fez falta para eles. Na realidade, aí, dentro dessa palavra, eu sempre dizia antes dessa pandemia, que a igreja entrou num rumo, a igreja evangélica entrou num rumo de pegar um número grande. O negócio é número grande, como o senhor mesmo disse, começa ali um pouquinho, já tem um número, né, e tal, e daí por diante. Então essa igreja não está nunca foi preparada com a fé enraizada realmente em Cristo. É uma graça que não é a graça, que não convence e que a pessoa continua fazendo da mesma forma. E hoje nós encontramos pessoas que estão evangélicas que estão vivendo essa pandemia em desespero, entendeu? Completo, como se fosse uma pessoa que nunca leu a Bíblia, não conhece nada de Bíblia, não sabe exatamente o que Deus realmente está do nosso lado em qualquer circunstância que possamos passar. Veja só, o senhor tocou no assunto, eu até escrevi aqui para não perder o caminho. A igreja brasileira, bem como a igreja do mundo, a igreja, ela orou por um tempo pedindo a Deus justiça. O Brasil mesmo, nós pedimos justiça, nós tivemos governos aqui, eu não tenho como desvincular, né, o pastor do político, né? Nós vemos aqui governos de esquerda que roubaram de nós, que roubaram a pureza da família. Né? As novelas aqui do Brasil destruíram o pensamento de moralidade. Não há mais moralidade no Brasil. Inclusive, algumas igrejas evangélicas se adaptaram ao sistema do mundo, pregando que Deus é amor e não importa de que forma. Não importa se esse amor é homem com homem, se é mulher com mulher, se é um homem com um cachorro, uma mulher com uma árvore. Né? Então, por causa de perseguições assim, a igreja orou e pediu justiça.
Por causa das corrupções, né, o pobre sempre padecendo e os ricos ficando cada vez mais ricos, a igreja pediu justiça. A igreja só se esqueceu de uma coisa, pastor Wesley. Na Bíblia Sagrada inteira, todas as vezes que alguém pediu justiça, veio juízo junto. A igreja pediu a justiça, só que o juízo veio junto. E o juízo pegou todo mundo. Né? Você vê o que vai acontecer após a pandemia. 90% das igrejas que nos últimos 2, 3 anos saíram de divisão, que dividiu o ministério e foi para outro, essas igrejas não se estabelecem nunca mais. Porque 2 meses sem pagar o aluguel acabou. Porque o pessoal, eles vivem do dinheiro. As igrejas antigas ainda têm os prédios, tem patrimônio, ela tem como se sustentar. A maioria dos pastores de congregação vivem pela fé, né? Tem um trabalho secular e servem a Deus como pastores. Mas as igrejas que saíram de divisão nos últimos 3, 4 anos vão fechar todas. E eu não estou sendo aqui profeta do caos, não. Estou falando do que é óbvio. Né? Como eu disse, como é que um pastor pode passar fome se ele prega sobre fé? Né? Então tem alguma coisa errada no meio do caminho. Então Deus está tratando a igreja com justiça e com juízo. Os que estão em Cristo estão firmados na rocha. Pode vir o vento que for, nada abala a minha fé. Tenho certeza que nada abala a sua fé. Eu fico preocupado, é claro, que eu tenho filhos, né? Eu tenho uma igreja aqui também, mas graças a Deus nosso templo é próprio e nós estamos aqui trabalhando. Eu tenho conversado com pastores que as arrecadações, pastor Wesley, caíram assim 95%. Né? Você vê, eu prego na minha igreja todo domingo, tenho feito cultos online. E presencialmente, eu moro no meio do mato, no interior, minha igreja é pequena. Eu prego lá para 200, 300 pessoas na minha igreja todo domingo. Online, eu tenho pregado para 3, 4 mil pessoas todo domingo. Só que não se arrecada um centavo. Isso também. O que vai acontecer depois? Essas pessoas vão se acostumar a servir Deus em casa. Os que não estão firmados, que não têm a homilia que nós temos, que não têm a cultura que nós temos, vão dizer, eu não preciso mais ir em igreja, todo domingo eu ligo aí online e assisto um culto, ninguém vai pedir meu dinheiro, eu não tenho que ser exposto para ninguém. Então, nós vamos, depois dessa pandemia, o mundo será outro mundo. E a igreja será outra igreja. Profeticamente falando, o que os crentes que estamos assistindo agora têm que entender é que estamos vivendo o princípio das dores. Né? O que nós estamos vivendo agora não se compara a nada que já houve no mundo. Pela primeira vez no mundo se fala uma língua, é a língua da internet. A língua globalizada. Aconteceu isso lá na Torre de Babel. Depois da Torre de Babel acabou as línguas, ou seja, multiplicaram-se as línguas. Mas hoje vivemos sob o signo da globalização. Veja só, o que aconteceu na China em 2 meses chegou nos rincões do mundo inteiro. Então o mundo está muito ligado. São sinais da vinda de Cristo. Não se assuste se depois dessa pandemia a ONU, em reunião extraordinária, dizer que eles precisam de um líder mundial, de um líder que fale a mesma língua, para não ficar essa história de um presidente falar, prende, o outro solta, um fica em casa, o outro vai trabalhar. Inclusive, nisso aí, nesse ponto aí que o senhor está falando, eu acredito assim, já está tudo muito preparado para isso. Essa pandemia preparou justamente, chega agora, depois de uma Páscoa dessa atípica que nós tivemos, que o coelhinho da Páscoa perdeu o espaço, o chocolate perdeu o espaço, entendeu? Até o ovo, que não tem nada a ver com cordeiro, também perdeu o espaço. E só ficou realmente o cordeiro, né? Está tudo muito preparado, assim, um ambiente para um comunicado dessa natureza e todo mundo bater palma. Realmente precisamos de uma linguagem só, um consenso só, alguém que nos dá direção nesse momento que ficou todo mundo perdido. Veja só, em tempos de crise como essa, tanto que aqui no Brasil, domingo, como eu disse para o senhor, teve uma reunião quase que ecumênica, né? Eu falei, o padre falou, o rabino falou, né? Então, no momento de crise, né, as pessoas estão buscando paz. Né? As religiões apresentam a palavra da paz. E até isso nós sabemos que faz parte do cenário profético, apocalíptico, né? Que vai surgir um grande falso profeta, será um grande líder religioso. Né? Então a igreja tem que acordar. Eu acho que é hora de pessoas como eu e o senhor, que temos um pouquinho mais de bagagem,
começarmos a mostrar para essa geração nova o que nós aprendemos. Pregar a Bíblia como ela é. Mostrarmos a verdade como ela é. Esse tempo de quarentena, eu assisti muitas séries aqui. E eu assisti uma série que o senhor vai gostar. Acho que o senhor já deve ter até visto. É uma série da Netflix chamada The Crown, a coroa, a vida da rainha, né? Excelente, excelente. Eu assisti, politicamente para mim foi um crescimento, foi um seminário. Eu até instruí, quer dizer, sugeri ao presidente Bolsonaro se ele tivesse um tempo para assistir. Agora, se não me falha a memória, na segunda temporada, no início da terceira, a rainha Elizabeth está com a rainha mãe, elas estão assistindo televisão, e quem é que está pregando na televisão? Billy Graham. Eu me emocionei naquele momento. Eu chorei, eu falei, poxa, olha aí. Né? A rainha teve... Você pode falar. A rainha, ela tem uma veia bem, com uma fé muito firme, a um pezinho, vamos dizer assim, no cristianismo, no lado evangélico. Tanto que tem essa parte, para nós aqui é muito importante isso, porque a gente mora 5 minutos do castelo aonde foi filmado, né? Da rainha. E a gente passa ali e vê, poxa, um homem de Deus fez a diferença na humanidade, não num país, na humanidade. Poxa, foi a mulher mais poderosa do mundo e trouxe várias vezes, ele foi chamado, né, para trazer um consenso aos seus próprios pensamentos. É isso. Inclusive sobre o perdão, né? Foi muito bonito. Isso. Eu salvei, tá no meu celular aqui, eu vou postar por esses dias aquele trechinho que eu achei muito importante. Então, o que falta para nós nesse momento é isso, né? Eu tenho tido aqui a graça de Deus de poder estar sempre com o presidente Bolsonaro, e ainda domingo, nesse dia de Páscoa, enquanto eu falava com ele na internet, eu pedi licença para contar, né? Eu falei, presidente, eu tenho que contar que o senhor tem sido assim, alguém que é sensível à voz de Deus. Eu fiz com ele viagem para 10 países do mundo, depois eu viajei com o ministro das Relações Exteriores, nosso chanceler, para mais 7 países da África. Todos eles, todos os momentos que eu senti, eu falei, precisamos orar. Então levante oração, pastor Marco. Orei dentro do quarto do presidente lá, deixa eu me lembrar qual país foi, na Arábia Saudita. Ele me chamou no quarto dele, falou, Marco, preciso que você suba aqui. Ele pediu um conselho, eu terminei de falar e falei, presidente, isso aqui é o conselho do político, agora posso falar como homem, como pastor? Ele disse, pode, só Deus resolve isso. E como é que se resolve isso, Marco? Orando. Eu falei, então pode orar. Então nós temos vivido um tempo aqui, não só aqui, pastor Wesley, o mundo passa por uma mudança política e poucas pessoas estão vendo isso. Você vê, nos Estados Unidos nós temos lá Donald Trump. Yes. Com todos os defeitos, é um cristão. Né? É um cristão evangélico. Pode não ser um João, mas é um Pedro. Mas é apaixonado. Né? Ama Jesus. Abriu a Casa Branca para Jesus. Nós temos na Guatemala, nós temos no Paraguai, nós temos no Brasil, nós temos hoje na Hungria um governo de direita. A direita é conservadora e o conservadorismo tem 3 pilares, né? E um dos pilares é a família, o segundo é Deus e o terceiro é a pátria. Então todos os governos conservadores têm Deus em destaque, porque é o cristianismo. Isso criou uma revolução no mundo espiritual. O mundo espiritual enlouqueceu, né? De repente, um país que escambava para a esquerda extrema elege um Jair Bolsonaro. De repente, os Estados Unidos da América, que teve Barack Obama, talvez um dos maiores oradores da história, negro, né? O apelo da esquerda, ele perde para Donald Trump. Tem uma coisa, tem um mistério aí, as pessoas não entendem isso porque não conhecem o que nós conhecemos. Né? Não, realmente, há um diferencial aí hoje no mundo, e eu tenho certeza que Deus está fazendo algo novo na igreja, e nós vamos desfrutar disso por um tempinho ainda. É o meu pensamento, eu acredito que vai acontecer sim algo novo. E sobre o ponto, sendo pontual naquilo que o senhor disse a respeito, que as igrejas vão começar a aprender, o povo em si vai aprender a congregar mais virtual do que presencial, eu diria que, na realidade, as pessoas que realmente são convictas no seu cristianismo
e não querem viver uma vida uma vida virtual evangélica, né? E sim uma presencial da palavra, essas vão ainda querer ir para a igreja, mas como o senhor disse, 30% aí se vai. A geração Nutella. A geração Nutella, eu acredito que não volta. Eu acredito que vai ter um avivamento entre os desviados. Porque os desviados, aqueles que se afastaram do evangelho, conhecem a palavra. Yes. Todos os cultos que eu prego aqui todo domingo, a gente recebe assim 30, 40, 50 pessoas voltando, assistindo em casa. É verdade. Semana passada mesmo a gente teve esse caso das pessoas, assim que a gente terminava o live, pessoas pedindo para voltar para Jesus, e teve um dia que até abri aqui para fazer oração, pessoas chorando, se entregando para Deus. Sim, porque esse pessoal, eles conhecem a Bíblia, sabem que são sinais da volta de Cristo. Cresceram como eu e o senhor, lendo a Bíblia. Essa geração mais nova não conhece nada de Bíblia. Então, para eles é tudo muito light, é só festa, é o Aue, né? É o Aue. Yes. Mas eu creio que Deus está burilando, né? Ele está purificando a sua igreja. Esses dias eu disse, vou repetir aqui, porque aqui no Instagram só dá 1 hora pra gente, né? E depois que eu terminar a sua live, já vou fazer propaganda. Eu vou estar numa live com um pastor lá de Angola, o pastor Ismael, pastor de uma grande igreja, lá tem 6, 7 mil membros. Eu vou estar com ele daqui a pouco. Jesus fará o seguinte nesses dias. Primeiro, ele vai tirar o mundo da igreja, né? Aqueles crentes que eram mundanos, eles vão acabar deixando. Esses que não tinham raiz vão sair. Jesus vai tirar o mundo da igreja. Depois, ele vai tirar a igreja da igreja. Yes. Ele vai tirar aqueles que estão na igreja, mas não tiveram um contato com eles de verdade. Estão ali por vício, né? E então, por último, ele vai tirar a igreja do mundo. E aí estaremos para sempre com o Cordeiro de Deus no céu. Eu acredito que é por aí mesmo, nós vamos desfrutar disso aí. E nós estamos no tempo vamos dizer assim, no linguajar mais nosso, corriqueiro, na peneira de Deus. Ele realmente vai reciclar quem é que realmente deve ser preparado para o grande dia do Senhor, que ainda virá. Mas nesse momento, muitos vão perder a sua condição, vão ser jogados, lançados para fora. Como diz em Apocalipse. Com certeza. Então deixa eu me dar aqui uma palavra agora para os irmãos brasileiros de língua portuguesa que estão aí na Europa, né? Por favor. Vocês estão muito mais próximos do epicentro do Apocalipse do que nós aqui na América do Sul. Quem estuda escatologia sabe que o anticristo deverá ser um descendente de judeu, mas ele vai nascer aí entre vocês. É um continente mais antigo, né? um continente que mais deu missionários para o mundo e que, infelizmente, hoje tem sido o continente que mais persegue missionários do mundo. Se não me falha a memória, o prefeito aí da sua cidade de Londres, ele é muçulmano. Confere? Como pode a Inglaterra de John Wycliffe, como pode a Inglaterra de John Wesley, a Inglaterra de Charles Wesley, hoje ter como prefeito alguém de uma religião que já matou milhões de crentes pelo mundo afora? Né? Como pode a França, né, foi o berço de tudo, né, o berço já estava escrito, né, o berço do iluminismo, de repente, hoje está quase completamente islamizada. A Europa toda está sendo sacudida. Vocês aí, pastor Wesley, são remanescentes. Eu sei que o senhor é um grande homem, conheço a sua igreja, eu estive aí acho que no primeiro culto da igreja, né? E nós temos um pacto de amizade, o senhor sabe disso. E ser amigo significa discutir, brigar, falar bobeira, né? Nós temos tudo isso, né? Nunca estive em outro ministério aí na Inglaterra, o senhor sabe disso. E não é por falta de convite, as pessoas convidam, falam, eu tenho um pacto com o pastor Wesley, né? Eu me identifico com a igreja, né? Então vocês têm aí uma tarefa muito árdua, né? Que é pregar para os brasileiros, e esses brasileiros da primeira geração, a segunda geração deles que vem, já são ingleses, né? Já são britânicos. E esses meninos e meninas vão ter muito mais chance de evangelizar o europeu, no idioma do europeu, e anunciar para esses europeus que Jesus está voltando. Então vocês estão aí de maneira profética. Que Deus ajude vocês e fortaleça.
Amém. Olha, eu fico muito grato, realmente, pelo seu tempo aqui conosco. Pastor Marcos, como se diz, você acabou de dizer da nossa amizade, nosso carinho por você é imenso. Acredito que você ainda continua sendo o profeta dessa geração, entendeu? Que Deus levantou para poder governar junto, e eu acho que esse tempo também que Deus tem te colocado dentro do Palácio do Planalto não é simplesmente por um acaso. Deus tem os seus meios e a sua forma. E quanto mais eu que acompanhei a sua trilha, né? O tempo da sua itinerância, enfrentando todas as situações, hoje a gente olha para trás e fala, meu Deus, era por isso. Porque se não tivesse aquela estrutura, você quer ter uma boa estrutura para enfrentar lá fora, tem que estar um pouquinho no meio dos crentes, no meio dos pastores, e graças a Deus, Deus tem te dado assim, uma envergadura muito grande. Eu louvo a Deus pela sua vida e pela nossa amizade, pela amizade da nossa igreja. Hoje está todo mundo aí aplaudindo aí, certo e feliz pela sua presença conosco hoje. Que Deus abençoe a sua família, seu ministério, sua igreja, e o seu tempo na política seja glorioso como tem sido, em nome de Jesus. Viu? Amém. Eu agradeço o senhor e quero deixar aqui um testemunho, né? Eu estou político, mas eu sou pastor. Yes. Eu nunca deixei o altar. Né? Aliás, tudo que eu tenho veio do altar, inclusive a vida pública. E o senhor falou uma coisa que é uma revelação, né? Eu acho que eu fui o pastor, o pregador mais perseguido desse país e já sofri todo tipo de retaliação possível. E tudo comigo vai para o Jornal Nacional, né? A luta não dá para acreditar. Aqui no Brasil colocaram um apelido em mim, pastor Wesley. Eles me chamam de Highlander. É um herói, né? Que é um imortal, né? Ou seja, a bondade de Deus, a misericórdia de Deus e as orações da igreja. Né? Meus pés estão alicerçados em uma rocha. Né? Não sou perfeito, mas amo aquele que é perfeito. E com Jesus no barco vai dar tudo certo, nós vamos em frente. Se Deus permitir, passando essa pandemia, quero estar em Londres, tá? Quero visitar o senhor, dar um abraço na pastora Vanessa para mim. Tá naquela menina bonita lá atrás, ó, que tá ali. Ela é sua assessora? Ela fica aqui porque ela toca e canta para mim nos live. Ah, entendi. Que bom, que maravilha. Dá um abraço no pastor Jesus, Alexandre. Cadê o Alexandre? Tá por aí? Tá assistindo, pastor Alexandre, para ele poder ver. Cadê o pastor Alexandre? Saudade. Tô barbudo aqui. Meu Deus, que tá fechado. Bicho, ele tá parecendo aquele ator do filme dos 300 de Esparta. Né? O Rei Leônidas. Saudade, meu Deus. Poderia ter comparado com Thor, né? Pelo menos. Não, mas o cara é um ator, é o Gerard Butler. Então tá bom. Deus abençoe vocês, um abraço, tamo juntos. Um abraço. Tá? Nas orações, não esqueça da gente. Amém. Um abraço na irmã Edileuza, pastora Edileuza. Que Deus abençoe vocês aí completamente, suas filhas, em nome de Jesus. Até a próxima, pastor Marco. Muito obrigado. Fique com Deus, um abraço. E só falando dos irmãos que quiserem depois continuar me seguindo, eu vou estar numa live às 5h30 com Angola. Saímos da Europa e vamos para a África agora. Yes. God bless you. Um grande abraço, paz. Meus irmãos, nós continuamos.